abençoe. Abra sua Bíblia no livro do tema, os irmãos vão achando. Quero aqui já fazer um agradecimento ao pastor Carlinhos. Deus te abençoe grandemente essa igreja maravilhosa aqui do Ricão. E não era para mim estar aqui, irmãos, era pelo pastor Vanderlei Maximiliano estar aqui, mas por motivo da sua viagem ele nos direcionou a estar aqui. Eu tinha compromisso em Mojimirim. Quem ouve a voz do seu pastor tem que ser obediente, mesmo que você tenha compromisso. Você nunca diga não para o seu pastor. Você pode ter compromisso se tiver, só ele respeita talvez só o velório, mas mesmo assim Jesus disse na sua palavra: deixa os mortos e enterra os mortos. Deus, ele tem uma bênção para você nessa noite. E eu creio grandemente, agradecer que os obreiros da Itaguá, o nosso presbítero, nosso Marias, Deus abençoe grandemente. O nosso irmão também, Deus abençoe grandemente, o pastor da igreja da Água, é isso mesmo, né? Estive lá com o pastor José. Também aqui as irmãs do Brasil para Cristo, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Essas irmãs aqui no Rincão, Deus abençoe grandemente, está maravilhosa nesta noite. Para honrar toda essa promessa de Deus, encerrar esse tema, encerrar esse culto, não vejo melhor festa nesta noite do que uma salvação de alma nesse lugar. Para que uma festa seja concluída e seja exaltada por Deus, tem que ter salvação de alma nesta noite. Amém? Então, meus irmãos de Martins do Prado, fico feliz de rever vocês. Pastoreei vocês lá, estou com saudade. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Amém? A vida da minha companheira lá está nessa noite, nesse lugar. Livro do tema, 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Quem escolheu esse tema foi as irmãs do grupo Circulação Maranata, é isso? Oraram por esse tema, Deus confirmou esse tema, amém? Pode dizer amém? Amém. Então eu vou falar do tema nessa noite. Então não sou eu, mas as nossas pessoas que escolheu através da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai falar conosco nessa noite. Toda a igreja lê comigo capítulo 7, 1 Samuel, verso 12, um toque de 3, 1, 2, 3. Até aqui nos ajudou o Senhor. No toque de 3. 1, 2, 3. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais um pouquinho, o inimigo das nossas almas, ele lutou tudo para você. Essa semana talvez foi constante. Foi porque entre crentes maravilhosos, pentecostais, passa luta. O inimigo lutou, fez de tudo para você, mas você foi mais que vencedor de estar aqui. Então vamos tocar de 3, 1, 2, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora abre a sua Bíblia no mesmo capítulo, capítulo 4 e o verso 21. Nós vamos memorizar algo nesta noite, nesse lugar. Glória a Deus. Capítulo 1 Samuel, capítulo 4, verso 21. Toda honra exaltada a Deus nessa noite. Todos acharam? Amém. Vamos ler, toque de 3. 1, 2, 3. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Deus. Foi levada presa, e por causa do seu pode sentar glorificando e exaltando aquele que é digno da honra e da glória. Amados irmãos, vou fazer uma observação aqui, ó. É uma observação. Quando você vai no restaurante, você vai preparado para que o garçom se prepare a mesa para você se alimentar. Aqui foi posta uma mesa nessa noite. Foi colocado diversos aqui ingredientes, comida para você se alimentar hoje. Você olhou, você já desejou, você já deu glória, você já falou em
nessa noite a toda reverência não é para mim, é para Deus nessa noite que está aqui. Para que Ele possa fazer qualquer coisa nessa noite não depende de mim. Depende de nós ajuntarmos a nossa força, se unirmos para que Deus faça milagres nessa noite, nesse lugar. Eu creio que Ele vai fazer, algo extraordinário na tua casa, na tua família. Eu creio porque esse Deus é Deus de promessa. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos lá. Livro de Samuel, Deus escolheu algo extraordinário nesse tempo. Se os irmãos quiserem, podem baixar só um pouquinho o som, porque eu fico muito. Por causa do som me atrapalha. Pode deixar bem baixinho aí, irmãos. Samuel vai descrever no capítulo 4 que Israel estava diante de uma grande situação. Qual que era a situação? Através de alguns líderes chamados Ofni e Finéias, estava passando uns momentos difíceis dentro da casa de Deus. E naquela época existia já uma situação que Eli, o seu pai, que já estava velho, uma situação meio desagradável para o ser humano. Quando ele chega nesse estágio, ele só olha para si mesmo e já vê o seu final da sua vida. Então Eli olhava e não via o futuro mais de Israel, mas Deus tem sempre uma promessa para aqueles que Ele ama. Você me entendeu nessa noite? Deus tem uma promessa para aquele que Ele ama, e essa pessoa que Ele ama nessa noite é eu e você que Ele nos escolheu. Quando Ele fez uma promessa para Abraão, Ele não deixaria ninguém desamparado. E você pode ver que desde o capítulo de Gênesis até o livro de Zacarias, o povo de Israel vai pecar muitas vezes. Deus corrige, castiga ou traz diante da sua presença, mas Deus nunca jamais abandonou o povo de Israel. O que eu quero dizer nessa noite para você que está aqui, depende da sua situação, daquilo que você está vivendo. Deus jamais vai te esquecer até o último dia, mas que nesta noite que as promessas de Deus possam ser realizadas na tua casa. E olhando pelo capítulo 4, nós vemos esses dois líderes indo para uma batalha onde os filisteus vêm contra Israel. E quando eles entram dentro de uma batalha, o povo de Israel começa a perecer. Perecer por quê? Porque dois homens que eram sacerdotes e cuidavam da arca de Deus, porém não estavam de acordo com aquilo que Deus o queria. Mas Deus tinha já levantado um menino chamado Samuel lá dentro da casa de Eli, porque Deus tinha uma promessa com o povo de Israel, mesmo aqueles que não quer fazer, mas Deus levanta sempre um remanescente dentro da casa para continuar a sua obra. De repente eles vão para aquela batalha e eles começam a perder. E aí a mentalidade dos dois líderes, e eles pensam: se nós trazermos como nossos pais sempre trazem a arca da aliança, a arca da aliança está na batalha, nós vamos ganhar. Muitas das vezes a arca da aliança está junto conosco, mas Deus não está na peleja. Nós vamos aprender nesse trecho que quando os filisteus vêm diante da batalha, ele está com a arca da presença de Deus. Deus está no meio daquela batalha, mas Deus não levanta a sua mão para fazer nada contra o povo de Israel. Ali naquele momento, se aqueles dois homens se morrem, se perdem, ali se vê o despojo, se vê a notícia para Eli. Quando Eli recebe aquela mensagem que os seus dois filhos tinham morrido, ele cai da sua cadeira e quebra o pescoço. Uma mulher, ela estava para ganhar a luz de Finéias, para ganhar uma criança, e de repente, quando ela ouve essa mensagem que o seu esposo tinha morrido lá naquela
da criança é direcionado e acabou. E acabou significa já se foi a presença de Deus. Aquela mulher no estado da sua morte, a parteira olha para ela e diz: não morre não, porque você acabou de dar a luz. Naquele momento se volta um vigor sobre a vida dela. A arca da aliança se foi levada diante dos filisteus, diante daquele povo que não poderia tocar sequer na arca da aliança, mas eles tocam, eles levam diante da sua pátria, diante da sua cidade. Aí você pergunta: mas os mandamentos dizem que os levitas tinham que tocar, porém aquele que tocasse na arca da aliança morreria. Mas ali estava a permissão de Deus, estava a mão de Deus para trabalhar de uma forma nesta noite, para mim entender e para você entender. Quando eles filisteus saqueiam a arca e levam até a sua cidade, quando chega à sua cidade, eles levam até o templo de Dagon. Observa bem, chega no templo de Dagon, tinha uma estátua enorme, e essa estátua estava reverenciando seus próprios deuses. De repente a arca da aliança é colocada na frente daquela estátua, e aquela estátua estava de frente com a arca da aliança. Observa aqui comigo, pastor Carlinhos. Quando ao amanhecer, ao dia, eles vão lá para adorar Dagon, a imagem está deitada com a sua cabeça na frente da arca da aliança, sem fazer nada. Aquele Dagon, aquela imagem se reverenciou diante da arca da aliança. Eles olharam e ficaram pensando: como que essa estátua caiu sem fazer nada, está diante de uma arca? De repente eles levantam de novo, se o dia se passa, ao amanhecer o dia, de novo quando eles entram dentro desse templo de Dagon, eles veem aquela imagem caída de novo, mas a sua cabeça degolada, as suas mãos cortadas, todo o seu corpo só estaria de pé, só o tronco daqui para baixo. Quando os filisteus olharam dessa forma, que a arca de Deus estava intacta e a imagem está de frente, toda quebrada, eles temorizam, eles ficam com medo, eles não querem mais chegar diante daquele lugar. Se o tempo vai passando, se vai chegando, aproximadamente 7 meses que a Bíblia nos vai revelar no capítulo 5, pastor, que aí Deus começa a trabalhar todo, desde homens velhos até criança. Deus coloca tumor em todo mundo. Observe o capítulo 5. Se há ali um tumor, uma enfermidade em todas as pessoas, desde o velho até criança, os filisteus vendo aquela situação, mas sabendo que a arca da aliança está naquele ambiente, ninguém se toca. Mas de repente Deus envia mais uma praga, que é os ratos, e começa a devastar toda a cidade dos filisteus, e começa a saquear, acabar. De repente a Bíblia nos vai declarar que levanta homens sábios, homens adivinhadores, mas do lado de Dagon, olhando e observando, dizem: isso não é nada mais a menos do que a mão do Deus de Israel está sobre o nosso povo. Vamos tomar uma providência, vamos fazer alguma coisa, porque nós só estamos perecendo. Eu quero fazer um entre parênteses aqui agora nessa lição, nessa palavra, e quero dizer para você nessa noite: não precisa se levantar contra o Brasil, contra aqueles que levantam contra a palavra nesta noite. Não precisa se levantar, não precisa ir para as ruas para defender essa palavra, porque essa palavra é a arca da aliança. Ela se defende há 2000 anos e 20, ela vem se defendendo dela a si própria. Eu não preciso sair e dizer: eu vou falar, eu vou dizer. Não precisa, porque a arca da aliança, antes que qualquer homem fizesse, a estátua de Dagon foi degolada, foi destruída. A arca da aliança chegou lá dentro dos filisteus. Se Deus mandou-se uma pandemia naquele lugar de tumores e
capítulo 6, aí ele dizendo assim, observando a situação, eles colocam alguma coisa para fazer. E essa situação ele traz de uma forma. Eles não eram judeus, eles eram uns homens cananeus. Não conheciam o Torá, não conheciam a Bíblia. Mas o adivinhador diz assim: para vocês livrar da Arca da Aliança, para que esse tumor se vá embora, essa praga vá embora, vocês têm que fazer uma coisa. Pega-se uma vaca virgem, 2, pura, coloca, pega uma carroça nova, faz uma carroça, coloca sobre essa vaca, coloca a Arca da Aliança, mede quantos príncipes tem dentro dessa cidade, são 5, faz 5 ratos de ouros, faz 5 tumores de ouros, coloca do lado da arca, e vocês vão fazer o seguinte: isso é adivinhadores dos filisteus. Observa aqui que Deus quer falar conosco. Manda colocar sobre aquela carroça, e ele diz aos filisteus: toca, se eles for pagarem, é Deus que está pesando sobre a mão sobre nós. Mas se ele for para outro lado, a pandemia vem sobre nós, que não é o Deus de Israel. E eles fazem tudo aquilo que a gente coloca, se amonta, e eles começam a tocar a vaca. Toca, a vaca vira para onde? Para o lugar do destino dela, Jerusalém. O animal, eles disseram: toca ele. Se ele virar, vamos dizer, para o sul, para o norte é Jerusalém, para o sul é outro Deus. A vaca não tem consciência, mas ela obedece a voz de Deus. O texto vai narrar que ela foi mugindo, fazendo aquele barulho, indo para Israel. E eu quero fazer uma parada aqui. O povo de Israel pecaram, nós somos seres humanos, nós somos filhos de Deus. Erramos muitas das vezes, e muitas. Não vou direcionar quem que é santo aqui, porque ninguém é santo. Erramos. Se não for a graça de Deus, se não for Jesus ter morrido naquela cruz do Calvário, todos nós estaríamos perdidos. Mas quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, foi para dar uma oportunidade para mim e você estar sentado nesta noite nesse lugar. Oh, aleluia! Quando aquele animal começa a ir, eles entram dentro dessa cidade tocando. E quando eles olham para essa cidade, alguns homens judeus vê lá na colina colhendo trigo, vê a vaca ungindo, de repente a Arca da Aliança está sobre aquela carroça. Quando eles olharam, eles se alegraram, porque outra hora eles tinham perdido a presença de Deus, e eles se alegraram. A Bíblia vai relatar que eles pegaram aquela carroça, acabaram com ela, destruíram, botaram fogo, pegaram aqueles 2 animais, aquela vaca, sacrificaram ao Senhor e fez um agradecimento ao Senhor, porque a Arca da Aliança tinha chegado ao destino de Jerusalém, ao sentido rumo correto. Mas aqui eu quero fazer uma observação. Vai diante de um sacerdote sentado lá na nave, e a Bíblia diz que ele chama, antes de chamar esse homem, esse sacerdote israelita, a Bíblia diz que 70 homens passaram do lado da Arca da Aliança e olharam para dentro. Deus o consumiu só por eles olharem. Era o povo israelita, Deus o matou. Deus se impôs naquele momento só de olhar para dentro da arca. Mas por que Deus não trabalhou de outra forma com poucos? Deus tem a sua maneira de trabalhar. Aí é levado a arca até na casa de Abinadab, sacerdote, o povo escolhido, colocaram seu filho para ser um levita, para cuidar da Arca da Aliança. E quando eles pegam a casa, essa arca leva para dentro da sua
não é 2 dias, é 20 anos que nós estamos falando. Dá para nós ter uma maturidade muito grande aqui para você entender. Aqui eu quero trazer a expressão do texto que vocês me chamaram, que vocês escolheram. A glória de Deus tinha saído de Israel, foi levado, foi saqueado pelos filisteus. Mas a presença de Deus não era para os filisteus, é para o povo dele, o povo de Israel. Não precisou fazer nada para que a arca viesse, porque eles tinham vergonha. O filisteu trouxe de mão beijada o sacrifício, mesmo da forma deles, mas eles mandaram com carinho, oferecendo sacrifício para que Deus o perdoasse dos seus pecados. E seus fariseus eram os homens que não conheciam a Bíblia, eram homens que não tinham conhecimento do Torá. E eu quero fazer aqui essa parada. Abinadab era um sacerdote, tinha dentro da sua casa uma linhagem, tinha um conhecimento, ficou 20 anos dentro da casa, a arca da aliança, e não prosperou, porque dentro da casa a Bíblia vai dizer que eles não reverenciavam aquilo que estava diante da sua frente, que é a arca da aliança. Aleluia. Eles não reverenciaram aquilo que eles tinham mais de preciosidade diante da sua vida. Eles não reverenciavam quando eles saíam da sala. Estava lá aquela arca, mas o passava de lado. A Bíblia vai dizer que eles levavam relaxadamente. E aquela arca ficou por 20 anos naquele lugar, parado, mas a presença de Deus estava sobre aquele lugar. Eles eram sacerdotes, eles eram escolhidos por Deus, ele era iluminado por Deus, mas ele não soube aproveitar a arca da aliança sobre aquele momento dentro da sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aqui eu vou dizer para você. Agora, transformando, depois de Mateus, se vê Jesus, morreu na cruz do Calvário, a arca da aliança é tomada, não sabemos aonde que está. A arca da aliança nossa é essa palavra aqui, ó. É essa palavra, aguenta você agora, não sou eu que estou falando, é aquilo que tem para você nessa noite. Eu não sei quanto tempo tem passado, talvez é 20, talvez é 5, talvez é 2, talvez é 3, não sei quanto tempo tem passado você diante dos seus problemas, diante das suas lutas, mas nós hoje somos egocêntricos, queremos muitas das vezes para nós mesmos, mas tem uma palavra lá na cama sua, colocado do lado do travesseiro, colocado na estante sua, colocado na sala, colocado ali no quarto, onde tiver você coloca uma Bíblia. Tem crente hoje que tem um monte de Bíblia, eu mesmo tenho várias, mas nós não reverenciamos mais a arca de Deus. Não me corrija, não me fala nada daquilo que Deus está me dizendo, vamos falar por hoje, não vou dizer dessa manhã não. Hoje você leu a Bíblia? Hoje você dobrou o joelho, pelo menos falou, eu quero agradecer ao Senhor, Senhor. Pelo menos isso você fez. Se você fez, pede parabéns. Se não fez, pede misericórdia para Deus. Porque muitas das vezes nós queremos de Deus, mas nada para Deus. Nós queremos dele, exigimos dele, porque o Senhor fez uma promessa. Ele fez uma promessa para Abraão, ele garantiu a sua promessa para Abraão. Mas Abraão, você tem que andar nos meus caminhos, conforme os meus mandamentos, assim será a minha promessa diante do seu futuro. Mas nós vivemos relaxadamente. O que é relaxadamente? Murmuramos, falamos muito, fazemos pouco para Deus. Essa pandemia veio, você pensou que você não queria nada, ninguém mais queria ir para a igreja. Cadê os crentes da igreja?
que não tem olho, mas ele cria, ele fazia. E os crentes medo por dentro da casa escondido, dizendo: dessa vez eu vou. Mas Deus, quando tem uma promessa para a tua casa, meu filho, pode vir pandemia, pode vir qualquer peste, pode vir qualquer situação, esse Deus, ele é Deus da tua casa. Hoje depende de você. A mesa está posta. Você pega a comida que você quer. Você não é obrigado a você comer. Você é obrigado depois diante de Deus. Porque todos os dias nós vamos deparar diante de Deus, dobrar o joelho e falar assim: Senhor, mentira, puxa o telão aí. Aquele dia você teve a oportunidade, eu te dei. Aquele dia eu te dei a oportunidade de você mudar. E você não mudou. Não mudou. Mas hoje é a oportunidade. Quem tem fé nessa noite aqui? Quem crê em Jesus nessa noite? Quem acredita que Ele está dentro dessa casa? Vocês escreveram? Se eu falar alguma coisa, vocês vão cair para cima hoje? Vocês vão tudo correr daquilo que eu falar aqui. Misericórdia, pastor, se você falar alguma coisa, eu não estou com o senhor, não. Você crê que Deus cura câncer hoje? Você crê que Deus cura paralítico hoje? Você crê que Deus cura o cego hoje? Você crê nessa noite, nessa promessa? Quem crê, levanta a mão. Aleluia. Aleluia. Se você crê, o milagre vai acontecer na sua vida. Porque a fé, a partir do momento que você crê, basta você crer que Deus realizará a promessa na tua vida, meu querido. Então levanta a mão para o céu e glorifica Deus, porque Ele é fiel dentro da sua casa. Se você crê, é o primeiro objetivo. Jesus sempre disse: se crer, esperar até a glória de quê? De Deus. Ele não sempre falava de si mesmo, falava de Deus. Lázaro estava morto. Lázaro ressuscitar isso para a glória de Deus. É tudo direcionado a Deus. Então tudo que acontecer aqui hoje, mas no ministério é de Deus. E se acontecer com você, a glória vai ser de Deus. Você vai contar o testemunho e você vai dizer que é Deus. Você não vai dizer que foi você que quis, mas foi Deus que quis. Então receba nessa noite um milagre, porque Deus tem para você hoje. É muita diversidade para você, é muita luta, é muitos problemas que têm chegado diante da tua frente. Você não suporta mais, mas tem um Deus nessa noite, um anjo para pelejar por você. Ele cura o leproso, Ele cura o cego, Ele cura o paralítico, Ele faz milagre hoje aqui. Basta essa igreja reconhecer e Deus fará um milagre hoje na tua casa. Observa aqui. Sabe que Deus, Ele realiza a extraordinária na sua vida, faz restituir aquilo que perdeu. É você só simplesmente dizer assim: muito obrigado, Senhor. Ó a palavra: muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor me deu. Qual coisa que o Senhor me deu? Não foi o dinheiro, não foi o marido que você tem, não é o carro que você tem, não é nada isso que você tem aqui. Você tem que agradecer a Deus. Qual então, pastor, que eu tenho que agradecer? É pela rica misericórdia e graça de Deus. Por Ele ter escolhido você no meio de milhares e trilhares de pessoas.